Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Esse ano maluco, esse ano que insiste em não acabar, vem realmente nos sugando, mas a gente já está chegando, vejam vocês, a semana 3 do volume 7. Sei que bate uma apreensão, para você que está às vésperas de realizar provas, como por exemplo, acredito que a maioria de vocês irá fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido por Enem, e deve estar conosco lá no projeto Eu Não Erro Mais, mas galera, caminhamos para o final. E a temática da aula de hoje, meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real, é o seguinte, é falarmos do governo Collor ao governo Fernando Henrique Cardoso, política neoliberal no Brasil. Isso é muito fácil para vocês que já estudaram neoliberalismo, no contexto de globalização, porque nas aulas anteriores falamos um pouco sobre regime militar, falamos sobre o governo Sarney, então tudo aquilo que acontece. Então vamos falar um pouquinho, mas antes de eu começar a falar sobre a nova república, olha para cima. Não são fogos estourando, é a logo da Escola Online. Para quem não conhece, o projeto Escola Online, galera, no qual eu estou inserido, e vários outros professores, é um projeto onde a gente procura nas mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, em nosso Instagram, você que já deve estar inscrito, quem não foi, corre lá e se inscreve, onde a gente coloca exatamente o cronograma com aulas, horário, para que sejam postadas a resolução dos PETs e muita informação para vocês de terceiro ano, sobre concursos, dicas de Enem, quiz, aqui no nosso canal, óbvio, né? O nosso canal do YouTube, que só cresce por causa de você. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like no nosso projeto. E a novidade positiva qual é? Vocês estão vendo aqui, né? www.plataforma Escola Online. Ela está realmente quase pronta para que você tenha ali um conhecimento mais conciso, de qualidade, onde você vai ter organizado todo o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos começar a falar sobre a nova república, só que antes, o que é necessário que a gente faça para você não esquecer? Galera, o que é comum? Bora lá? Bora lá o quê? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos falar um pouquinho do que é necessário. Gente, começamos a falar sobre neoliberalismo, um conceito que você já está o quê? Careca de saber, você já está Charles de saber como é que funciona. Neoliberalismo, doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia. Lembra do Estado mínimo que nós falamos, do Estado cada vez menos presente? Liberalismo, doutrina política e econômica que se opõe ao absolutismo, defende as liberdades individuais e a não intervenção do Estado na economia. Você vai lembrar um pouquinho do nosso grande o quê? Pensador Adam Smith, tá? O pai do liberalismo com a obra Riqueza das Nações. Impeachment, palavra da língua inglesa cujo significado é impedimento, processo de cassação de mandato feito a partir de uma denúncia crime contra uma autoridade. Bom, dá para entender de quem que a gente vai falar um pouco. Então vamos lá. O neoliberalismo começou a ganhar contornos de plano de governo e de modelo de Estado no Brasil a partir dos anos 80, onde você fala sobre o modelo da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Reagan nos Estados Unidos, tá? Então, no governo Sarney de 85 a 90, na administração Collor, 90 a 92, esse processo acelerou mais a radicalização do neoliberalismo, ocorreu com a chegada do Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi, portanto, o momento decisivo para a consecução definitiva do projeto neoliberal no Brasil. A gente fala muito sobre os Fernandos, o Collor e o Henrique Cardoso introduziram o Brasil na onda neoliberal. Configurado de modo radical, com o intuito de possibilitar que o capital imperialista conseguisse sua remuneração, o governo Fernando Henrique Cardoso tomou diversas medidas diversas e drásticas no plano administrativo. O objetivo, então veja, qual é o objetivo dessa política neoliberal, galera? Dessas reformas no plano social era diminuir os gastos do setor público, ou seja, o Estado deixar de gastar, né, no setor público com as garantias sociais e trabalhistas. E no plano econômico, permitir que o grande capital internacional, industrial, de telecomunicações,
petroquímico, automobilístico, agrário, etc., e o capital financeiro conseguisse reprodução livre e abundante. Então vamos lá, vamos falar sobre os presidentes, ok? Fernando Collor de Mello, famoso caçador de Marajá. O governo Collor foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência após a vitória na eleição de 89, quando derrotou no segundo turno o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Falamos sobre na última aula exatamente esse processo. Seu governo acabou sendo bastante agitado, uma vez que o presidente não parecia muito disposto a governar respeitando os ditames da democracia brasileira. Na época ele criou o Plano Collor, onde confiscou poupança, atacava adversários, voltou-se contra o Congresso e fracassou na economia, ao realizar uma das medidas mais traumáticas da memória do brasileiro, o confisco da poupança, fruto, galera, do chamado Plano Collor, também conhecido como Plano Brasil Novo. Confiscou poupança, tá, galera? Vejam vocês, começou a limitar saque de conta bancária, só que o governo Collor foi um governo marcado por muita corrupção. Teve um tesoureiro dele, o PC Farias, que se envolve em esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção. Isso realmente vai fazer com que no Brasil haja um movimento muito forte, contrário ao Fernando Collor de Mello, que foram os caras pintados, no qual eu brinco que até participei. Tudo bem que eu não era 90 aí para 92, mas na época de 92 já estava eu aí o seguinte, né, galera? Vejam, não posso contar para vocês, mas já matava algumas aulas para poder protestar contra o governo. Então, isso era importante. Eu já estava aí com os meus 16 anos, então agora eu posso confidenciar a minha idade. Não participei disso, mas é uma época onde a sociedade civil, principalmente estudantes, com o apoio de vários setores, como a OAB, como o setor de imprensa, vão realmente perceber que o Collor estava envolvido em vários esquemas. Nós temos aqui Fernando Collor de Mello e a representação dele no movimento que acaba tendo o quê? Os caras pintadas que vão participar diretamente no processo de impeachment, quando ele então acaba sendo impedido de governar. E o Collor não só foi impedido, mas ele perde os seus direitos políticos. Ok? Diferente do que aconteceu com a Dilma, que depois a gente vai falar. Mas o Collor realmente foi julgado. Hoje não, hoje ele é senador, mas ele fica 8 anos inelegível. That's ok? Então vamos lá, galera. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, tá? Tá aqui, né, galera? Mas a gente vai falar do Fernando Henrique Cardoso. Você fala, mas peraí, o Collor saiu em 92 e nesse meio tempo? O material do PET esquece de falar do nosso querido Itamar Franco, juiz forano que vai fazer de 93 a 94 a República do Pão de Queijo, para dar uma estabilizada antes do que, galera, do FHC aparecer. O FHC, lembrando a todos vocês, que foi ministro da Fazenda do Itamar e foi responsável pela criação do Plano Real, que é um plano que vai, de certa forma, dar uma estabilidade econômica no Brasil, que vinha com aquela grande inflação já de muito tempo, depois da década de 80, a década perdida. Mas vamos falar sobre ele, galera, Fernando Henrique Cardoso. O que marca o governo do FHC? O governo presidencial de 2 mandatos, primeiro mandato de 94 a 97 e o segundo de 98 a 2002, lembrando que o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da história do Brasil a conseguir o direito à reeleição. Curioso que ele vai criar a reeleição durante seu mandato e ele mesmo se beneficia, tá? Foi marcado pela efetiva implantação da política neoliberal no Brasil. No primeiro mandato, mais precisamente no ano de 1997, FHC, como ficou conhecido, deu continuidade ao processo de reformas estruturais com a finalidade de evitar a volta da inflação, que sempre assombrou o brasileiro, procurando deixar a economia estável. Durante este mandato, o presidente pautou pela privatização. Então, olha aqui, uma das grandes marcas do governo, Collor e FHC. O que é privatizar? É você transferir o bem público para a mão do capital privado. De várias estatais brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é conhecida como a Vale, que andou fazendo algumas lambanças. Lembra aí, Brumadinho, Mariana, tá? A Telebrás, que é uma empresa de telecomunicação, e o Banespa, banco pertencente ao governo do estado de São Paulo. Ainda no ano de 97, FHC conseguiu enviar e aprovar ao Congresso Nacional a emenda de reeleição, tornando-se o candidato outra vez à presidência da República. Ao final do seu segundo mandato, porque ele realmente vai ser muito bem avaliado por causa do Plano Real, da ideia de uma nova moeda, tá? Somando 8 anos no poder, Fernando Henrique Cardoso conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior do que a dos 20% da população mais pobre. Então, há uma concentração de renda
há um controle econômico, mas há problemas o quê? Sociais. Beleza, galera? Então vamos lá. Quais as ações envolvidas no governo de Fernando Henrique Cardoso que contribuíram para a consolidação do neoliberalismo no Brasil? Primeiro, a gente sabe que o neoliberalismo ele trabalha com a ideia do quê? De reformas, diminuição de gastos públicos, tudo que o texto fala. No governo do FHC, realmente, são feitas várias reformas dentro do setor público, no intuito de que haja uma diminuição do corte de gasto. Sem, é claro, galera, deixarmos de falar um dos grandes legados do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi a política de privatização. O que é isso? É você transformar em privado o que é do Estado, sob a alegação de economia e de realmente conter o processo inflacionário. Então, o que eu coloquei para vocês como sugestão de resposta? No governo do FHC, ocorreu uma diminuição de gastos públicos, dando início a uma política de reformas que até hoje a gente vê, a gente está passou pela reforma trabalhista, falou da reforma previdenciária, discute a reforma tributária, então é uma coisa que vem lá de algum tempo. Além de privatizar várias empresas estatais, como é o caso da Vale, que a gente falou, da Telebrás, entre outros. Qual que era a justificativa de você privatizar, vender o bem público? Capitalizar, arrumar dinheiro para o Estado, para manter a inflação, que sempre foi o quê? Uma ameaça, o que, galera? Estável. Então o FHC tem realmente esse mérito, mas ele também tem algumas sequelas negativas, como a gente viu, concentração de renda. Ok? Então vamos lá, galera, segue o barco. Então você tem aqui a ideia do Fernando Henrique Cardoso, lembrando que ele foi um cara que consolida a gestão PSDB no Brasil, e que aí você tem algumas Algumas críticas feitas. Beleza, galera? Questão número 2. O movimento dos caras pintadas foi muito importante dentro do processo de afastamento do presidente Collor, como eu falei. Tem uma letra do Skank que ela fala isso. Indignação, ela diz: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. Então, quer dizer, o Collor, como a gente viu na nossa última aula, ele é um candidato projetado, tem muito recurso de mídia, e a mesma mídia que o coloca, ela acaba sendo responsável por tirá-lo. Mas por quê? Galera, eu coloquei como sugestão de resposta, vejam vocês, isso é bom para você ter um bom aprendizado e fazer uma boa prova. Então, olha lá, galera, o movimento dos caras pintadas, que contou com o apoio de estudantes secundaristas do ensino médio e universitários, também mobilizou outros setores da sociedade brasileira, tá? Como a ideia da Central Única dos Trabalhadores, a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, que foram contrários ao governo Collor. Mas por quê? Galera, o Collor foi acusado de corrupção e depois isso acaba sendo julgado, tráfico de influências, as irregularidades financeiras como remessa ilegal de divisa para o exterior, sonegação de impostos, de comissão de empresas, da construção de obras públicas e existência de contas bancárias fantasmas. Nós tivemos, como eu falei para vocês, o tesoureiro dele, que depois acaba sendo encontrado morto num motel. Ele e a sua namorada, Suzane Marcolino, foram mortos em Maceió, porque muita gente dizia que ele sabia de muita coisa. Então tudo isso acaba ajudando, galera, para que o Collor acabasse sendo o quê? Sendo realmente o primeiro presidente da história do Brasil a sofrer um processo de impeachment e esse processo acabar sendo concluído. Ok? Então a gente tem aqui um movimento de novo dos caras pintadas que exigem um fora Collor. Show? Então realmente o Collor se torna na época uma pessoa não grata. Hoje, como eu falei, ele figura novamente como senador no cenário político nacional. Show? Então olha só, galera. Poxa, parece que a resposta já está dada, mas vamos lá. Em julho de 1998, foi privatizado o conjunto de empresas estatais brasileiras do sistema Telebrás, dando prosseguimento ao programa neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Assinale a melhor opção que define privatização. Tá? Então, letra A. Aplicação de instrumento legal pelo Estado brasileiro no favorecimento de empresas estrangeiras em leilões das bolsas de valores? Bom, isso não é bem privatizar, isso é realmente uma vantagem financeira. Tá? Apropriação do Estado pelo capital privado, nacional ou estrangeiro? Gente, se vai apropriar o Estado inteiro, isso é o quê? Revolução Russa? Procede a incorporação de novas empresas privadas ao Estado, o mesmo que Estado mínimo. Tá? Então, galera, de novas empresas, não, que seriam empresas públicas pelo privado. Tá? Procede a organização de venda das empresas estatais através de leilões da Bolsa de Valores? Nem sempre é leilão, o governo ele pode leiloar, mas ele faz através de licitações, tá? Então, o que fala a letra E? Transferência do patrimônio público, ou seja, o que é do Estado, para o controle privado de setores empresariais, nacionais ou estrangeiros, ok? Então, vejam vocês, galera, isso é privatizar, transformar o que é público em privado.
seja o que? Capital privado nacional ou internacional. Beleza? Isso marcou muito o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá, galera? Então, beleza? Mais uma vez eu agradeço. Então, tá aí as nossas mídias sociais. Conheça a nossa plataforma, porque isso ajuda demais. Beijo para vocês. Até a próxima aula.